Olá, hoje a gente vai entrar num tema que, olha, mexe com todo mundo, né? A nossa relação com a comida. Uma relação que é quase sempre complicada. Exato. E as fontes que a gente tem aqui são trechos de uma conversa super honesta, de uma sessão de mentoria de bem-estar. Ali os participantes realmente abrem o jogo sobre as frustrações, as descobertas. Pois é. E o nosso objetivo aqui é tentar entender o que está por trás desses hábitos. A discussão não é sobre dieta, sobre pode ou não pode, sabe? Não mesmo. É sobre ir na raiz da questão. A tal da fome emocional e essa desconexão que a gente cria entre o corpo e a mente. Vamos investigar por que tantas vezes a gente come muito, mas muito além da fome. Ok, então vamos lá. A conversa começa com a história da Bárbara, que é um retrato assim perfeito de como a comida pode virar um refúgio. Com certeza. Ela conta que na pandemia, com ansiedade lá em cima, a válvula de escape dela eram os doces, sorvete principalmente. Ela descreve um cenário de passar o dia inteiro comendo. Quase sem perceber, né? E o que me chama a atenção na história dela é o momento em que a ficha cai. Quase sempre vem de um choque. Sim, Para Bárbara, foi no banho. Ela olhou para o próprio corpo e viu uma gordura acumulada em volta dos joelhos, algo que ela nunca tinha notado antes. A frase que ela usa na gravação é pesada. Ela fala: "Meu Deus, o que aconteceu comigo?" É de cortar o coração, porque é um momento de total estranhamento do próprio corpo. E o pior é que depois desse choque veio a frustração. Ela tentou de tudo, sabe? Foi a nutricionistas, contratou personal trainer. E nada funcionava de um jeito sustentável, né? Nada. E isso levou ela para um lugar muito perigoso. A acreditar que, tipo, emagrecer não era mais para ela. Aí que se instala a tal da crença limitante. A gente tem essa mania de achar que é só uma questão de força de vontade. Ah, sim. O clássico é só fechar a boca. Exato. Mas o que a discussão na fonte mostra é que a força de vontade é tipo uma bateria. Se você gasta toda a sua energia lutando contra a comida, sem resolver o problema emocional por trás, uma hora essa bateria vai acabar. E quando acaba, a pessoa se culpa. Não culpa o método. Ela pensa, eu sou um fracasso, eu não tenho disciplina. É um ciclo terrível de autossabotagem. Mas é aí que a história dela tem uma virada de chave fascinante. Conta aí. Ela descreve uma semana super estressante no trabalho. Daquelas que, antigamente, terminariam com certeza com um pote de sorvete na frente da TV. O padrão, né? O padrão. Só que dessa vez, algo mudou. Ela foi até a cozinha, pegou uma maçã e gostou. Ela fala: "Meu Jesus, quando que eu iria ver isso na minha vida?" Olha, pode parecer um detalhe pequeno, mas essa troca do sorvete pela maçã é monumental. Por quê? O ponto principal não é nem a escolha ser saudável. O ponto é que não foi uma escolha forçada, não foi um "eu tenho que comer a maçã". Foi um desejo genuíno. Faz sentido. Isso mostra que a mudança está acontecendo num nível mais profundo, no subconsciente. A programação mental dela começou a mudar, sabe? Ela saiu do piloto automático. Entendi. A história da Bárbara é muito sobre usar a comida para consolar a ansiedade. Mas e quando a comida está ligada só a momentos felizes? Ah, essa é outra armadilha. A fonte traz o caso da Fernanda, que vive isso. Para ela, comida é celebração. É viagem, encontro com amigos, fim de semana. Ela adora pensar no que vai comer. E vamos ser sinceros, não tem nada de errado nisso. Comida é afeto, é cultura. Claro. O problema, como a mentora na gravação aponta, é quando a vida vira uma celebração constante, quando toda exceção se torna regra. Aí o exagero vira rotina, mascarado de aproveitar a vida. E qual a saída? Viver de salada a semana toda para poder exagerar no sábado? Parece frustrante. E geralmente é. Por isso a conversa apresenta uma ferramenta prática, a regra 80-20. 80% do tempo como alimentação mais simples e 20% para se permitir algo especial. Exatamente. Sem culpa. Mas a mentora faz um alerta importante. Para quem tem um histórico de compulsão, esses 20% podem ser um gatilho. Então não é uma licença para o dia do lixo, sabe? É uma ferramenta que exige autoconhecimento. Falando em mudança, a outra transformação da Fernanda que a fonte traz. Essa eu achei incrível. A dos vegetais. Essa mesma, ela se descreve como a pessoa que pedia hambúrguer sem alface e sem tomate.
A famosa turma do sem salada. Totalmente. E de repente, essa mesma pessoa está comendo um pokeball. A fonte diz que isso aconteceu depois de uma sessão de mentoria. Foi mágica. Quase. Pelo que a gravação indica, não foi mágica. Foi uma mudança de perspectiva. O foco da sessão não foi você precisa comer vegetais. Foi em despertar a curiosidade, em experimentar sem pressão, e ela foi lá e provou. Ela descreve o prato: arroz, salmão, abacate, cenoura, alga, e a reação dela é a melhor parte. O que ela diz? Ela é super honesta, diz: olha, não é a mesma coisa que comer uma pizza. Mas aí ela conclui: mas eu achei gostoso. Adoro essa sinceridade. A vitória não é fingir que salada tem gosto de pizza. Não. A vitória é descobrir que o gostoso existe num espectro muito maior do que a gente imaginava. É sobre expandir o paladar. E conectar isso a um objetivo maior, né? Perfeito! A mudança dela não é para caber numa roupa, é para construir saúde. É uma mudança para a vida inteira, como dizem lá. A base para ter energia para envelhecer bem. Isso me leva à história da Flora. O problema dela não era tanto o que ela comia, mas quando e quanto. A questão do sinal de saciedade. Exato. Ela relata comer porções enormes até se sentir estufada. E o hábito de atacar a geladeira depois das 9 da noite, não por fome, mas por tédio, emoção, enquanto vê TV. O caso da Flora toca no centro do problema. A dificuldade de ouvir os sinais do corpo. Ela perdeu essa capacidade de identificar a saciedade. Mas o mais importante, então, não é nem o hábito em si. Não. É o fato de que, através da mentoria, ela se tornou consciente disso. Antes era automático. Agora ela consegue se observar e perguntar: por que eu estou fazendo isso? Mas por que a gente perde essa capacidade? Se, como a fonte sugere, um bebê sabe instintivamente quando parar de mamar, o que acontece com a gente? A discussão aponta para 2 fatores principais. O primeiro é a velocidade e a distração. A gente come na frente da tela do celular, do computador. Sempre. E o cérebro precisa de tempo. A fonte fala em 18 a 20 minutos para registrar que o estômago está satisfeito. Se a gente está distraído, essa comunicação falha. E o segundo fator? A qualidade da comida. Os ultraprocessados são projetados para enganar esses sinais. Eles são hiperpalatáveis, dão um pico de prazer, mas não a nutrição que gera a saciedade de verdade. Então o corpo continua pedindo mais. É uma luta desigual, então. Fica claro que a batalha é interna. Mas a conversa na mentoria vai além. É justo colocar toda a responsabilidade no indivíduo? De forma alguma. E essa é uma das partes mais importantes da discussão. Eles ampliam o foco. Um dos participantes cita um dado alarmante. A projeção sobre a obesidade no Brasil. Exato. Que até 2030, mais da metade da população pode estar obesa, seguindo a tendência dos Estados Unidos. Isso não é uma epidemia de falta de força de vontade. E quem são os vilões nesse cenário? O primeiro é a indústria alimentícia. A fonte descreve como um sistema que não é feito para te dar saúde. É feito para gerar lucro, muitas vezes de mãos dadas com a indústria farmacêutica. Tem uma observação ótima que alguém faz. Ninguém vicia em brócolis. É genial, mas os produtos cheios de açúcar e gordura são desenhados para sequestrar os centros de prazer do nosso cérebro. E junto com a indústria vem a mídia, a publicidade. A fonte distingue alimentos de produtos. E o que a gente vê na TV é propaganda de produto. Uma participante lembra que antigamente via propaganda de hortaliças na TV. Hoje isso é raríssimo. Verdade. E tem uma terceira força, mais sutil, que é a cultural. Cozinhar em casa passou a ser visto como algo de classe baixa ou como algo que toma um tempo que ninguém mais tem. Enquanto o fast food foi vendido como modernidade e praticidade. Exatamente. Ok, o cenário é desanimador. É o indivíduo contra um sistema bilionário. Mas o grupo não fica só na lamentação. Eles trazem soluções bem práticas. Por onde eles sugerem começar? O primeiro passo, a primeira batalha, é a listinha do supermercado. Parece simples. E é poderoso. A batalha é vencida ou perdida no momento da compra.
Se você não traz a tentação para dentro de casa, você não precisa gastar sua bateria de força de vontade lutando contra ela todo dia. A decisão difícil é uma só, lá na gôndola. Faz todo sentido. E o segundo ponto é o tamanho das porções. Tem uma imagem que eles usam que eu achei brutal. A do punho fechado. Essa mesmo. É impactante, né? A ideia de que nosso estômago tem naturalmente o tamanho de um punho. Agora pensa no tamanho dos pratos que a gente usa hoje. A gente normalizou comer o dobro, o triplo do que precisa. Exatamente. E isso nos leva ao terceiro ponto, que amarra tudo. O mindful eating, a alimentação consciente. Que é basicamente prestar atenção. Isso. Reservar um tempo para comer, sem telas. Como a gente falou, o cérebro precisa daqueles 18 a 20 minutos para receber o sinal de ok, já deu. Se você come 5 minutos engolindo tudo, já era. Já era. Outros passos são mastigar devagar, sentir o sabor. A digestão começa na boca. E o passo mais difícil, ao sentir o primeiro sinal de que a fome passou, parar. Mesmo que ainda tenha comida no prato. Isso é difícil pra gente. Muito. Fomos criadas para limpar o prato. E aí que vem a frase mais forte de toda a conversa, dita pela mentora. Qual delas? Diante dessa nossa culpa em desperdiçar comida, ela diz: é melhor jogar a sobra no lixo do que jogar no seu corpo. Seu corpo não é lixeira. Essa frase muda tudo. Muda tudo. A gente se preocupa em não desperdiçar um resto de comida, mas não se preocupa em desperdiçar nossa saúde, tratando o corpo como um depósito. Essa frase é a síntese de toda a abordagem. É uma reeducação que combina as decisões conscientes com a reprogramação do subconsciente. É sobre retomar as rédeas de um processo que foi sequestrado. Então, resumindo a ideia central, a mudança duradoura não vem de mais uma dieta, da culpa. Ela nasce dessa reconexão com a inteligência do nosso corpo, de entender nossos gatilhos e aprender a navegar nesse ambiente que nos adoece. Perfeitamente colocado. E para fechar, a fonte nos deixa com uma reflexão final. A gente já citou aqui que um bebê sabe instintivamente quando parar de comer. Ele não come por ansiedade. Ele simplesmente para. Ele para. A questão que fica no ar é: se todos nós nascemos com essa sabedoria corporal, em que ponto da vida e por que a maioria de nós perde essa conexão? E o que mais seria preciso, além do que a gente discutiu, para recuperar essa inteligência de forma autêntica no nosso dia a dia?